Deixou o moreno perdido, o amor, a dor e o castigo para quem... Olá, eu sou Ronaldo. Estou feliz em apresentar este documentário fruto da minha pesquisa de doutorado, intitulada Ecos do Silêncio, Culturas e Trajetórias dos Surdos de Macapá. Neste documentário, os surdos falam sobre suas vidas, suas experiências. É o primeiro trabalho desta natureza, onde os surdos do Amapá falam sobre si. São 11 surdos falando sobre família, trabalho, escola, religião. Não se assustem, pois esse documentário é todo em língua de sinais, para valorizar a língua e cultura dos surdos. Um trabalho sobre os surdos, para os surdos. Aproveitem o documentário. O meu nome é Rafael. Bom, eu moro no estado do Amapá, em Macapá. Eu vou falar um pouco de mim. Eu conheço o professor Ronaldo há algum tempo, mas a minha trajetória de vida, da infância até a vida adulta, foi muito difícil. Quando eu nasci ouvinte, mas eu tive uma perda dessa audição devido a complicações de uma doença. Catapora. O meu corpo ficou cheio, tive uma febre excessiva e por isso tive uma perda auditiva. E após isso, comecei a estudar, né? Vou falar um pouco de como foi a minha vida estudantil, que foi difícil, né? Eu não conseguia aprender, né? Eu não conseguia... A minha família ficou muito preocupada, né? Dizendo, meu filho, o que eu vou fazer com meu filho? E absolutamente eles não sabiam o que fazer. Mas assim, como foi na tua casa a tua comunicação? Bom, a minha família não sabe língua de sinais naquele tempo, e nem sabia. Eu ficava absolutamente só vendo as pessoas conversarem dentro da minha casa e abobado com tudo isso, porque eu não ouvia nada e não entendia nada. Eu sentia muita dificuldade para me comunicar. E depois, na escola, como foi a sua experiência? Quando eu entrei na escola, eu não tive a oportunidade de ter educação especial. Eu estudava junto com os ouvintes. O primeiro, o segundo, o terceiro ano, né? Fazia alguns desenhos, ilustrações. O professor me ensinava algumas coisas, eu treinava. E depois de um tempo, lá por volta do terceiro e quarto ano, né, que teve a sala de educação especial, eu não conseguia aprender porque eu não tinha muito interesse. Não me interessava por língua de sinais. Só queria brincar. Meu nome é Rodrigo. Ok. Eu vou falar um pouco da minha vida, de algumas coisas que eu lembro da minha vida. Eu nasci ouvinte, né? E também eu tive uma doença que até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, e eu tive essa perda auditiva. Lá por volta do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, eu tive algumas implicações com a deficiência auditiva e me inseri no grupo de surdos. Eu comecei a estudar e senti muita dificuldade, principalmente nas séries iniciais, por conta da comunicação. Eu ficava em sala de aula só olhando aquele espaço e não entendia absolutamente nada por falta da comunicação. Como foi as tuas experiências no decorrer da vida? Bom, as minhas experiências enquanto profissional ou até enquanto estudante foram muito relativas por conta do contato comunicacional. Eu me comunicava através de gestos, através de oralização, né, e até dentro da educação especial para eu poder progredir. Alguns surdos dentro da comunidade me ajudaram até eu chegar mais ou menos no ensino médio e poder entrar na faculdade usando a língua de sinais que eu tinha, me tornando professor,
Mesmo assim, foi muito aditivada, cheia de complicações comunicativas e precisou de muito esforço da minha parte. Meu nome é Gabriel, esse é meu sinal em Libras. Vou falar um pouco da minha família. A minha mãe, quando estava grávida, teve rubéola. Ficou toda manchada, teve várias manchas pelo corpo. Por volta dos 6 meses, 3 meses, ela teve febre muito alta. E ela foi ao médico junto com meu pai. E lá no médico, ele fez os exames, observou e disse: olha, seu filho pode nascer com deficiência visual, pode nascer com deficiência mental, pode nascer cadeirante. A minha mãe ficou se sentindo muito triste e o médico disse: olha, se você quiser, você pode abortar o seu filho através de um medicamento que eu posso lhe dar. Minha mãe disse: não, eu quero meu filho, não importa se ele vai ser deficiente, para mim ele vai ser amado. Então o médico disse: ok. Então eu nasci, e nasci surdo, com uma surdez profunda. Eu nasci em 1987. Depois que eu nasci surdo, a minha mãe me levou ao otorrino, fez o exame de audiometria, me levou ao fono, fez todos os exames necessários e detectou sim que eu era surdo. Então eu fui crescendo e algumas complicações foram acontecendo. Eu não aprendi língua de sinais, a minha mãe também não sabia língua de sinais e, enfim, meu filho precisa ser melhor assistido. Então eu fui ao Rio junto com a minha mãe, ali eu tinha mais ou menos 2 anos e nós fomos para o Rio de Janeiro. Só que o médico disse para eu ficar por lá, no Rio de Janeiro. Só que minha mãe não quis, já viu, né? Mãe. Eu tinha 2 anos, mais ou menos. Então ela, muito apegada ao filho, e começou a chorar. Minha mãe não quis, então nós voltamos para cá, para Macapá. Viemos os dois. Não ficamos no Rio. Então a minha mãe ainda muito preocupada, não sabia língua de sinais, era muita confusão para se comunicar. Logo após isso, ela foi a São Paulo, né? Eu tinha uns 4 anos mais ou menos e ela comprou um aparelho auditivo para mim e nós fomos para o Pará. Lá eu ingressei na escola Felipe de Maldoni, mas também eu não me adaptei, minha mãe não quis que eu ficasse, então nós retornamos para Macapá. Então eu ainda tinha ali uns 4 anos e aí ela procurou lugares onde soubessem língua de sinais. E aí alguém falou para ela que na escola Anchieta tinha um professor novo que tinha acabado de vir do Rio de Janeiro, que ele era excelente e que sabia a língua de sinais. E não tinha em outro lugar, era só ele. A minha família, como posso explicar, ela não sabe língua de sinais. Desde pequeno, né, não tinha comunicação, não tinha curso naquela época de língua de sinais. A minha mãe sempre tentou se comunicar comigo e era muito difícil a nossa comunicação, o nosso entendimento. Eu fazia alguns gestos, ela às vezes compreendia, às vezes ela não compreendia. Era difícil de entender. Ali por volta dos 15 anos, eu comecei a fazer alguns cursos de língua de sinais quando abriu e a minha mãe também ia junto. E ela aprendia alguns sinais. E aí ela, nossa, me encontrava e começava a se comunicar, dava um oi, e aí era maravilhoso. Mas aí, algumas situações, por exemplo, como meu pai, não sabia língua de sinais. E aí, algumas conversas mais específicas não aconteciam por conta disso. A minha irmã também começou a aprender língua de sinais, depois de muito tempo de umas comunicações bem falhas. Tentava se comunicar através de papel, tentava escrevendo no papel, por exemplo. Bom, boa parte da minha vida foi muito complicada. Na escola, eu somente escrevia.
fazia cópias do quadro. Por isso, reprovei nas primeiras séries. E fiquei triste por isso. E por conta da falta de estrutura da escola, nas séries iniciais eu não aprendi muito. A mudança só veio depois da Libras, e isso no ensino médio, onde meu desinteresse acabou. Eu tinha intérprete em sala e também sabia Libras. Consegui progredir e isso me deixou muito feliz. Depois, após o ensino médio, tentei o vestibular algumas vezes, até conseguir entrar na universidade. Foi muito difícil. Minha família não sabe Libras. Não tínhamos diálogo em casa e por isso não consegui emprego. Até eu conseguir me formar em pedagogia, eu me desgastei muito nesta trajetória. Meu nome é Daisy. Vou falar um pouco da minha vida e de minhas agonias. Durante minha infância, eu fiquei diversas vezes reprovada. Do primeiro até meus 24 anos na faculdade. Foi difícil. Somente na faculdade eu tive intérprete. Antes disso, eu não tinha apoio de comunicação. Eu não aprendia nada. O significado das palavras, esses conceitos, eram complicados. Na minha infância, até os 7 anos, eu fiz um ensino infantil numa escola em frente à escola Anchieta, meu pé de Laranja Lima. Uma escola da prefeitura. Mais ou menos ali, quando eu tinha uns 7 anos, eu fiz toda essa etapa e eu passei e logo me transferi para outra escola para fazer o primeiro ano do ensino fundamental. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Atrasado, sim. O professor não sabia absolutamente nada como se comportar comigo. E tinha muitos problemas aqui em Macapá e acabou mudando para o Rio de Janeiro. E sim, ele foi. Por conta desses problemas. À tarde eu sempre ia para o apoio especial, na educação especial. O professor não sabia língua de sinais, ele estava aprendendo e era muito difícil essa comunicação. E eu ficava nisso, pela manhã e pela tarde, e progredia o pouco que eu podia. Eu nunca gostei da língua portuguesa. Nunca gostei. Quando eu tinha uns 14 anos, ainda assim não gostando muito do português, eu não sabia absolutamente nada, via algumas coisas no quadro, fazia a prova, mas não entendia absolutamente nada. Uma mulher veio até mim, uma mulher ouvinte, jovem, né? E eu disse, eu sou surdo. E ela me deu um papel e eu não sabia me comunicar com ela. Então fui para casa correndo, fui pesquisar do que se tratava, aprendi os sinais correspondentes àquilo, né? E depois fui ao encontro dela, dessa mesma moça. E aí eu já sabia basicamente o que se tratava, algumas informações. E de novo ela fazia mais palavras que eu não conhecia, eu ia para casa estudar. Daí eu formei na 8ª série e quase não reprovei em nada. Depois de formada em pedagogia, eu consegui um trabalho na prefeitura. Sim, eu trabalhava na prefeitura num ambiente de acesso, de mobilidade. O que a gente chama de CEMOB. Sim. A gente trabalhava com acesso, mobilidade, somente em trabalhos mais específicos, atrelados às experiências dentro da escola, e a gente fazia a verificação do acesso e de algumas informações através de relatórios. Sim, também. A gente trabalhava em escolas particulares, trabalhando com língua de sinais. E eu trabalhava em várias escolas, não somente em uma, eu trabalhava em várias. Em lugares diferentes, trabalhando com curso de língua de sinais. Eu trabalhava na escola particular, justamente, sempre chamavam um tradutor-intérprete para trabalhar a parte da teoria, somente um dia.
por mais que os alunos fossem ouvintes, eu sempre quis que eles tivessem influência na língua de sinais. Aí eu pagava um tradutor-intérprete para fazer a parte teórica. Um dia somente. Depois ele ia e eu continuava o curso e o treinamento. Assim a comunicação acontecia. Eu fazia a leitura labial dos alunos da turma e assim a gente conseguia se comunicar através da leitura labial e de algumas situações que eu percebia. A comunicação era muito falha no meu trabalho. Eu trabalhava com ciências contábeis, matemática pura. As pessoas que tentavam se comunicar perguntavam as coisas para mim e eu sempre tentava escrever, mas a gente se comunicava muito mal. Sim, eu era a única surda no meu ambiente de trabalho. Eu tentava muito, mas mesmo assim, a contagem era mínima. Eu acertava e errava. Eu sempre focava no trabalho e não tinha tempo para ensinar língua de sinais para cada pessoa que trabalhava comigo. Às vezes, eu fazia um cálculo errado no trabalho. Alguém tentava me dizer onde estava errado e eu até entendia um pouco, mas é muito difícil. Eu trabalhei com um contrato no governo como professor e ganhava geralmente 75% porque ainda não tinha formado. Então eu estava quase me formando, o salário era baixo até eu me formar, porque depois que eu me formasse o salário ia aumentar. Eu trabalhei no Centro de Apoio ao Surdo, o CAS, como contrato. Lá eu desenvolvia funções de professor e trabalhei mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E logo depois eu fiz a prova da Unifap para concurso e passei enquanto professor. Eu concorri com alguns ouvintes e logo depois esperei o chamamento e entrei na Unifap. E aí parei de trabalhar como contrato. E fiquei trabalhando na Unifap desde então. Mais ou menos 1 ano e meio eu Bom, depois que eu me formei no ensino médio, eu comecei a trabalhar como professor de educação especial. Mas antes disso eu fiz o concurso para me sentir mais seguro, para conseguir logo um trabalho, ter uma profissão, ter algum dinheiro. E aí eu passei no concurso da prefeitura e eu trabalho como cozinheiro. Eu gosto muito de trabalhar como cozinheiro, mas eu, paralelamente a isso, ensino língua de sinais. Eu moro em Santana. Toda a minha família é daqui, Daqui meu irmão também, ele mora aqui. E conseguir contrato, concurso público hoje aqui está muito difícil. Não tem absolutamente nada. Eu tive que ir para outro município, um município chamado, Breves, município do Pará. É um município muito pequeno e eu fui para lá. Como eu consegui um contrato, fui trabalhar como professor de língua de sinais. À medida que o tempo passava, eu me tornei professor e tinha muitos alunos. Pessoas que passavam na rua eu chamava, porque falava que o curso era de graça e tudo mais, eu fui dar uma qualificação lá. Daí comecei a trabalhar, paguei uma especialização para mim em língua de sinais e me formei. E isso foi muito bom para mim, foi um ganho. A fluência do tradutor-intérprete, a profundidade dentro da língua é muito importante. Ele ter o ProLibras é muito importante. Ter uma formação específica é muito importante para esse profissional. Principalmente que ele possa trabalhar no Enem, nos concursos públicos. Isso é muito importante. Isso se faz necessário ter o tradutor-intérprete, assim como na política. Outra situação é o voto. Como eu posso explicar? Para o ouvinte é muito fácil. Para nós é muito difícil essa compreensão do voto para o deficiente. A acessibilidade dentro da escola, na saúde, como um todo, nesses espaços, precisam de ajuda para esse deficiente. O voto para o ouvinte, ele é muito simples. Mas cadê o acesso para o surdo? O deficiente auditivo, o deficiente visual, o cadeirante, todos eles no ato de votar, a gente não percebe que eles têm uma opinião concisa acerca desses fatos. E aí há uma exclusão
desses indivíduos. Eu não sei por que isso acontece, é muito difícil para a gente até formar opinião, né? Eu ainda não vejo esse tipo de acessibilidade, que ao longo do tempo vai excluindo nós como surdos. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, ele me perguntou sobre a política e a minha opinião. Assim, surda é um ser político. Os surdos representam em associações. E como não está? Eles são politizados e sempre estão à frente de alguma situação política. Isso é muito importante para a comunidade surda, em detrimento das nossas problemáticas, principalmente em novas legislações e escolas bilíngues. Nós surdos queremos política dentro da educação porque falta muita melhoria. Claro, antigamente era pior. Hoje temos muitas melhorias. Tivemos muitos ganhos. Hoje está melhorando com o apoio dos intérpretes em algumas escolas e que já tem muitos surdos em escolas bilíngues. Foi me perguntado sobre o voto. Os surdos não sabem votar. A grande maioria de surdos não sabe votar. Alguns grupos sabem votar. Como eu, o Gabriel, a Pamela. Mas é só um grupo pequeno que sabe votar, que é consciente na hora de votar. Mas a maioria não sabe. A família está presente e diz: escolhe 45, escolhe o candidato X, que me representa um vereador Y, e dá o papel do candidato para ele votar, que é a cola. A política é deixada fora de consciência. Os costumes que o candidato vem e diz: vota em mim, que eu vou te ajudar, vou te dar alguns presentes. Até o significado que é errado. Isso é venda de voto. Mostra o quê? Que o surdo não é reflexivo na hora desse voto. Ele não sabe. O problema é a falta de informação. A falta de interesse da família em explicar para o surdo, e isso gera vários conflitos. Também me foi questionado sobre a tradução da janelinha, né, na língua de sinais. Engraçado. Língua de sinais, o surdo vê. Mas eu, por exemplo, eu não vejo. Primeiramente, que você não entende. A língua de sinais ela é muito pequena na janelinha. Ela é muito rápida. Eles aceleram. Também, alguns tradutores fingem que estão fazendo língua de sinais, apenas porque são amigos dos políticos ou, de fato, só querem o dinheiro. É um interesse particular. Então, a janelinha, né, os surdos eles não vão ter interesse por conta de toda essa situação. A política, como um todo, ela não chama o profissional. Ela chama o profissional somente na política, que traduz a novela, traduz a filme, desenho. Não tem nada. Só no período político que tem a janelinha. Eu acho muito engraçado. Depois disso, da política, desprezo para o surdo. Apenas temos intérprete e a janelinha nesse período político. E nós não temos no jornal, não temos em nenhum outro lugar. Principalmente aqui no estado de Macapá. Somente no horário eleitoral. Isso é muito cômico. Eles pensam que nós somos bobos. Eu não tenho interesse na janelinha por conta disso. E os surdos também não.
Olá, bom dia. Me foi me questionado sobre um pouco da minha vida, né? Sobre o que acontecia, algumas exposições, o fato de eu ser gay. E eu vou falar um pouco sobre isso. Eu nasci normal, né? Eu comecei a me desenvolver junto com a minha família, junto com meus primos, com as minhas primas, com as minhas tias, junto com a minha mãe, né? No meio tinha muitas mulheres no meu envolto, né? Eu só tinha um amigo homem, né? Que é um irmão mais novo, né? Que ele ia e via, irmão da minha prima. E esse contato sempre foi maior junto com as minhas tias e com as minhas primas. Eu sempre via, né, o corpo das mulheres muito acentuado, a vagina, e ficava olhando tudo aquilo e me percebendo, né? Eu tinha pênis e eu tentava me comparar. Eu nunca fui influenciado absolutamente nada dentro dessa percepção. Nunca tive esse tipo de influência. Mas mais ou menos eu comecei a sentir uma diferença ali por volta dos 4 anos, mais ou menos. Eu olhava os boys e achava bonito, né? Achava eles fortes. E aí eu ficava pensando comigo, e sentindo ao mesmo tempo um medo e tudo isso, e achava que isso era algumas brincadeiras de criança, mas eu sentia um desejo. Ao longo do tempo, isso foi perto dos 9 anos, eu comecei a adquirir a língua de sinais, junto com outros surdos dentro da escola, amigos surdos, amigos ouvintes, essa inclusão. E aí eu comecei a sentir a necessidade, junto com outros ouvintes, e eles brincavam, me chamavam de gay, e eu ficava calado, tirando algumas brincadeiras. E alguns surdos e ouvintes não sabiam que eu era gay, né? Eu fingia, fazia aquele truque. Daí, eu escondia isso. Bom, eu sou hétero. Normal, sou hétero. Melhor. Mas enfim, deixa eu pensar um pouco. Mas eu já tive pessoas da minha família que me aconselharam, por exemplo, que isso é um pouco difícil, né? Então, eu tive essa distinção de que entre os meus amigos e eu há um conceito um pouco abstrato. Mas eu sou hétero. Bom, quero que fique claro. Eu não sou gay. Brincadeira. Tchau, tchau. Eu quase larguei a igreja, por muitas situações, principalmente pela falta da língua de sinais, pela falta do tradutor-intérprete, que eu não via os surdos lá presentes. Então faltava muitas coisas para os surdos, como um treino antes, na hora das apresentações. Era muito difícil para os surdos acessar a igreja, por isso cada dia diminuía o público surdo. Somente no domingo é que tinha alguns surdos em um público maior. Eu me sinto muito bem e agradeço a Deus pelo fato e esforço dele organizar minha vinda para cá, para Macapá, porque eu consegui aqui, né, evoluir de certa forma. Lá em Santarém eu não consegui fazer isso. Comparado à minha vida antes e agora, que foi sofrida através da língua de sinais, que eu não sabia nada lá em Santarém, e agora eu já tenho minha carteira de motorista, que lá eu não consegui tirar, por conta da legislação específica. E quando eu tive morada aqui, tudo aconteceu. A sociedade, os surdos eu conheci, tive também a oportunidade de reclamar dentro da minha própria língua e ser vista pelo povo. Isso foi muito importante. Eu agradeço a Deus por ter organizado a minha vida, aos meus ganhos no trabalho, meu carro, minha moto. Tudo isso. O meu problema da audição, somente isso. Mas o resto eu me sinto feliz. Antes,
eu nem imaginava em mudar para cá, eu não imaginava ter a evolução que tive, não imaginava ser professora, não imaginava ter tudo isso. Eu sei que algumas coisas demoraram a acontecer até eu evoluir de fato, mas eu agradeço tudo isso muitíssimo à igreja, porque foi lá que eu me lapidei, que eu me construí, foi lá que me ajudaram, o trator intérprete, meu crescimento junto com ele, ele me ensinou os sinais, me ajudou a evoluir, e assim a gente compartilhou muito conhecimento, isso foi muito importante para mim. Isso aconteceu somente dentro da igreja, por isso eu pensei em largar, mas depois eu disse, não, é importante para mim. Isso é muito importante para mim devido a tudo que me foi proporcionado depois que eu estive na igreja. Olá! Eu fui convidado pelo professor Ronaldo para falar um pouco sobre a pesquisa dele, Ecos do Silêncio. Meu nome é Gabriel, como você já deve saber. Meu sinal é esse. E a pesquisa do professor Ronaldo, ela tem um campo holístico particular dos surdos, traçando perspectivas mais únicas. Isso é muito interessante. Todas essas entrevistas. Eu participei da entrevista e o professor Ronaldo, junto comigo, nós somos professores da Unifap, do curso de Letras Libras, então nós já temos uma longa experiência de trabalho aqui na Unifap. Eu basicamente gosto muito do trabalho aqui, conheço os surdos e o perfil deles daqui do nosso estado. Então, o livro do professor Ronaldo, ele fala basicamente dessas coisas que acontecem aqui, das inquietações dos surdos daqui de Macapá. E isso é muito importante, em virtude de que o Amapá precisa o quê? Ser conhecido nacionalmente, que as pessoas saibam das suas inquietações. Então, isso é muito importante, se faz necessário. Eu acredito que esse campo holístico vai se fazer muito necessário para que nós possamos conhecer a cultura dos surdos e que as pessoas também possam nos conhecer. E que o surdo também se conheça, porque as histórias estão confluentes para isso. Então isso é muito importante. Eu participei da entrevista, expliquei um pouco sobre tudo que me afligia, sobre a minha vida e das minhas dificuldades. E isso me ajudou a entender como era nos ambientes, na família, na igreja, em todos esses campos. Então, tudo isso foi feito uma pesquisa, uma tabulação de dados, e a partir disso, a sociedade agora pode entender como é a situação dos surdos, junto com o professor Ronaldo. E ele está de parabéns pela pesquisa, porque é muito importante. Eu estou emocionado por essa publicação, né? Pelo esforço dele, pela garra, eu acredito nisso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo. Como já foi dito, o professor Ronaldo, ele está fechando seu doutorado e está fazendo um trabalho muito bacana sobre a educação dos surdos, essa responsabilidade dentro do ensino superior, o código de ética e algumas pesquisas que estão dentro da perspectiva da deficiência, para que a comunidade possa saber um pouquinho desse deficiente, de nós surdos. Então, eu penso justamente em tudo isso que está acontecendo, no compartilhamento dessas informações, no contato, que isso é muito pertinente para a vida dos surdos, por conta do excesso de preconceito que sofremos em diferentes áreas, como no trabalho, na igreja, na escola. E compartilhar tudo isso através de uma pesquisa para a sociedade em Macapá é muito bom. E eu penso assim, que tudo que me foi perguntado foi muito importante para a pesquisa, em virtude de que isso me fez até repensar coisas dentro do meu campo social. E isso, enquanto surdo, as minhas indagações, os meus problemas, tudo isso é muito místico, né? Esse contexto histórico, esse contexto de vivência. Então é muito bacana que a gente possa compartilhar. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a importância do documentário juntamente com a pesquisa. Como ela é interessante. Eu percebi que a sociedade desconhece a vida dos surdos,
principalmente daqui de Macapá. As pessoas não conhecem especificamente essas personagens como essas deficiências armaguras, que passaram na história da vida desses indivíduos entrelados da língua de sinais, dos impedimentos da igreja, dos impedimentos na escola, de estar na universidade. Tudo isso é a história de vida dessas pessoas surdas. Então, hoje é uma realidade diferente. O acesso da comunicação surda, claro, ainda é um pouco. Não está nada pronto e nós estamos galgando espaços dentro da sociedade. Então a vida do surdo nessa comunidade precisa ser vista, conhecida, assim como a cultura dele e sua identidade, não esquecendo da sua língua e nas variações. É através da língua de sinais que os surdos têm experiências visuais. O mundo do surdo é assim. Você sabe da história da língua de sinais, das mini-instâncias, do surdo, de como era ruim. Toda a sua trajetória até aqui. A pesquisa do professor é muito importante para a história dessas pessoas, para desmitificar a vida desses indivíduos, para que vocês possam nos conhecer, que ouvintes que possam saber o que nos aflige. Somos humanos e não inferiores. Assim vocês vão saber de mim e saber que hoje eu sou professora da universidade, tenho 2 filhas, sou surda. E todos do Brasil estamos começando a expandir nossa cultura. E vocês estão começando a ver o surdo, compartilhando suas diferenças e suas inquietações. Bom, eu quero agradecer pelo convite do professor Ronaldo para participar da pesquisa dele, em virtude que isso foi muito importante para mim, fazer esse documentário em língua de sinais. Muito obrigado. Bom, vocês estão me vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu quero agradecer ao professor Ronaldo, aqui da Unifap, que justamente ele está lançando um livro, e esse livro está com muitas indagações dos surdos daqui do Amapá, das experiências, dessas vivências. E esse documentário que vocês acabaram de assistir, né, ele retrata muito da nossa vida, dos nossos entendimentos. Então, isso é muito importante, tanto o livro quanto o documentário, para a sociedade, para a família dos surdos, para a família dos ouvintes, para os nossos amigos, que não entendem muito bem a nossa vida e agora vão passar a entender. Então eu quero dizer que isso é muito importante, porque isso vai mostrar o perfil do surdo, o que ele é. Então, né, tudo que o surdo vive no nosso estado, no nosso Brasil, está reverenciado aqui, em algumas situações bem peculiares. Nós 2 estamos aqui porque participamos dessa pesquisa. E tudo é em língua de sinais. Isso é muito importante. Eu quero agradecer ao professor Ronaldo e quero agradecer de fato aos surdos daqui do Amapá. A pesquisa em que participamos é muito importante porque ela se trata das peculiaridades dos surdos. Então vai se tratar de uma coisa muito especial acerca disso, de percepções de como nós somos parecidos e diferentes. Então eu agradeço imensamente a participação.